Oi galera, eu sou a professora Karine Terra, estou aqui no canal Estude Paz para fazer você gostar um pouquinho mais de matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores do conjunto dos números naturais. Vamos nessa? O que a gente tem que entender? Que o conceito de múltiplos e divisores de um número natural, eles estão totalmente interligados. Por exemplo, eu dei aqui, 15 dividido por 3 é igual a 5. O que quer dizer isso? Que 15 ele é um múltiplo de 3 e de 5. E 3 e 5 são divisores de 15, né? É o que eu estou mostrando aqui também. O que eu posso falar para você também, que 15 é divisível por 3 ou por 5, porque é a divisão da exata. A gente também pode entender que quando a gente pensa numa multiplicação, igual ali no exemplo, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, quer dizer que 3 e 5 são as partes da operação de multiplicação que são chamadas de fatores. Então, eu posso também falar para você que 3 e 5 são fatores de 15. Agora, a gente vai especificar um pouco sobre o que são múltiplos de um número natural. O que a gente tem que entender? Para determinar o conjunto dos múltiplos de um número, é como se eu pegasse o resultado da tabuada daquele determinado número. Eu estou te dando um exemplo ali do 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu posso falar para você que o conjunto dos múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24 e assim eternamente. Por que é eternamente? Porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Então, eu consigo encontrar infinitos múltiplos para 6. Outra coisa que eu tenho que entender é que 0 é o primeiro múltiplo no conjunto dos números naturais. Então, quando eu estou determinando os múltiplos de 6, eu começo 0. Múltiplos de 10, 0. Múltiplos de 24, 0. E assim por diante. O 0 sempre vai ser o primeiro múltiplo. E outra coisa que eu tenho que entender também, que o número sempre vai ser múltiplo dele mesmo. Igual a gente viu aqui, múltiplo de 6 é igual a 6. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai exercitar um pouquinho, vamos lá? Vamos encontrar agora, nesse aqui, os 6 primeiros múltiplos de 12. Olha ali, eu fiz uma tabuadinha aqui para poder entender um pouco melhor. E aqui embaixo eu escrevi o resultado da tabuada, que é o conjunto dos múltiplos de 12. Então, quer dizer que os múltiplos de 12 são 0, 12, 24, 36, 48, 60. E eu coloquei reticências para determinar que ali tem infinitos múltiplos após. Agora, nós vamos falar sobre divisores de um número natural. O que a gente tem que entender? Que o divisor de um número natural é quando eu tenho um segundo número que divide exatamente o primeiro. Olha ali o exemplo que eu dei. 30 dividido por 10 é igual a 3. O que quer dizer isso? Que 10 ele é divisor de 30. Melhor ainda, eu posso dizer que o 3 é divisor de 30 também. Porque se eu dividir o 30 tanto por 10 quanto por 3, eu vou ter um resto 0. Então, ali, a gente vai começar a falar sobre os divisores agora do 30. Quem são os divisores de 30? São todos os números menores que 30 que dividem exatamente o número 30. E quem são esses divisores? A gente começa por quem? Pelo número 1. O número 1, a gente tem que entender que ele é divisor de qualquer número natural. Então, sempre que eu quiser escrever o conjunto dos divisores de um número natural, eu começo pelo número 1. Então, agora, o número 2. 30, a gente vai ver um pouco mais para frente que o critério de divisibilidade que vai ficar mais fácil da gente poder ver quem são os divisores. Então aqui a gente só vai dar uma olhada aqui rapidinho, quem são os divisores de 30, que são os números que dividem em 30 exatamente, e eu vou fazer uma observação para vocês. Observa só, se eu fizer 5 vezes 6, dá 30. Então observa também que se eu fizer 3 vezes 10, também dá 30. 2 vezes 15, 30. E 1 vezes 30 também é 30. O que eu estou mostrando para vocês? Que no conjunto dos números, dos divisores de número, a gente consegue obter ali uma simetria, o que faz mais fácil eu encontrar os outros números, os maiores divisores de um número.
As observações que eu tenho sobre o conjunto dos números, dos divisores de um número, é que o zero não é divisor de nenhum número natural. Zero, ele não divide o número natural. Ele não divide nenhum número, na verdade, né? Para o conjunto dos números que nós estamos estudando agora. E todo número natural diferente de zero tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Então, toda vez que eu quiser encontrar, por exemplo, eu quero encontrar os divisores de 5, eu sei que vai ter 1 e ele mesmo, que é o 5. Divisores do número 40, vai ter 1 e 40. Sempre vai ter, mesmo que tenha outros números, sempre vai ter que ter 1 e o próprio número. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre critérios de divisibilidade. Para quê? Para que quando nós encontremos os divisores de um número, bem mais fácil. Primeiro critério de divisibilidade é sobre a divisibilidade por 2. O que eu tenho que entender? Que todo número par dá para dividir por 2. Então, se eu tenho um número par, veja lá, e como que a gente sabe que o número é par? Quando a gente vê o último algarismo. Se o último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Caso não seja, ele é ímpar. Então, se o número é par, ele divide exatamente por 2. Então, dei exemplos ali, ó. 5.040 é divisível por 2 porque termina em 0. 237 não é porque termina em 7. Vamos ver a divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando eu somar todos os seus algarismos e esse algarismo for múltiplo de 3, ou seja, estiver no resultado da tabuada de 3. Vamos ver aqui um exemplo que eu dei. 234, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 está na tabuada de 3? Tá. Então, eu posso falar que o número 234 ele é divisível por 3. Um número ele vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. O exemplo que eu dei aqui, ó, 55 termina em 5, dá para dividir por 5. 90 termina com 0, dá para dividir por 5. 87 termina com 7, então não é divisível por 5. Um número vai ser divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí eu dou exemplo para vocês, ó. 312. Eu vou primeiro analisar se ele é divisível por 2. Ele é par? Ok, ele é divisível por 2. Vamos ver se ele dá para dividir por 3. O que eu tenho que fazer é somar os algarismos. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 está na tabuada de 3? Está. Então, o número 312, ele é divisor de 2 e de 3. Por consequência, ele vai ser divisor de 6. Isso também acontece, olha o que acontece, no número 5.214. Repara, ele é par, e se eu somar os seus números, dá 12, que também está na tabuada de 3. Então, por consequência, o 6 vai ser seu divisor. 716, ele é par? Ele é. Agora vamos ver. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. E aí? O 14 não está na tabuada de 3. Então, ele não vai ser divisível por 6 também. E agora o 3.405. Ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, ele não vai ser divisível por 2. Então, aí eu já posso entender que também não vai ser divisível por 6. Olha aí a divisibilidade por 9. Ela é muito semelhante à divisibilidade por 3. Eu tenho que somar os algarismos e ver se a soma dos algarismos está na tabuada de 9. 2.871. Vamos analisar. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. Mais 1, 18. 18 está na tabuada de 9. Se ele está no resultado da tabuada, ele é divisível por 9. E para terminar, o critério de divisibilidade que nós vamos ver é o critério de divisibilidade por 10. Esse é super fácil. É só você analisar o último algarismo que está no número. Se ele termina em 0, esse número vai ser divisível por 10. Olha o exemplo que eu dei ali. 4.150 termina com 0. Então, ele é divisível por 10. O número 2.106 termina com 6. Então, ele não é divisível por 10. Agora, gente, que a gente viu os critérios de divisibilidade, dá para a gente entender melhor
como encontrar os divisores de um número. Olha aqui, vamos procurar os divisores de 48. Lá no início, eu falei que todo conjunto de números divisores começa com o número 1, ok? Então, eu coloquei lá o número 1. Depois, o que eu tenho que ver? Eu tenho que pensar, ó, o 2, ele é um número par. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par. 48 é par? É. Então, eu posso também colocar o 2 como divisor de 48. Agora, vamos somar 4 mais 8, 12. 12 está na tabuada de 3? Tá. Então, quer dizer que 48 também é divisível por 3. Agora, vamos analisar. 48, esse aí fica bem fácil. 48 dividido por 4, ele não tem... Eu não expliquei uma regra específica, mas eu sei que a divisão de 48 por 4 dá também uma conta exata, que no caso é 12. Então, entrou ali o 4 também. Aí eu analiso 48, vamos ver se ele dá para dividir por 5? Não, por quê? Porque termina com 8. E a regra tem que ser, termina com 0 ou com 5. 48 dá para dividir por 6? Dá. Por quê? Porque ele dividiu por 2 e por 3, então eu posso colocar o número 6 ele também. 48 não está na tabuada de 7. 48, vamos analisar a tabuada de 8. 48 dá, ó, na tabuada de 7. Por quê? Porque 48 é 6 vezes 8. Agora vamos prestar atenção. Lembra que eu falei também que no conjunto dos divisores a gente consegue encontrar uma simetria? Eu tenho aqui o número 48 e quando eu fiz o 6 vezes 8, eu já encontro 48. Para encontrar esses outros números, é só pensar. 48 dividido por 4 dá 12. 48 dividido por 3 dá 16. 48 dividido por 2 dá 24. E 48 dividido por 1 é o próprio 48. Então, ali, gente, a gente consegue montar o conjunto dos divisores de um número. E acabou a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, aperte o sininho das notificações e dê um like pra gente, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.